Povo de Deus, boa tarde, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Passando aqui mais uma vez para abençoar a tua vida com mais um ensinamento da palavra de Deus. Hoje iremos aprender sobre a responsabilidade da igreja missionária, certo? Vamos ler Mateus 10, 5 até o 7. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis na cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide pregai, dizendo que é chegado o reino dos céus. Aqui neste versículo, nós vamos ver a responsabilidade missionária da igreja. Os discípulos de Jesus, que representa a igreja neste versículo, eles vão ser ordenados a evangelizar. E aqui neste versículo nós observamos que até então, antes da morte e ressurreição de Jesus, ele ordena que os discípulos pregassem somente, certo, para Israel. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, certo? Ou seja, a prioridade de Deus era Israel, certo? Ele fala, ide, anunciai primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqui é um dos sinais de que Cristo ordena a igreja a evangelizar, certo? Vamos aqui para o próximo slide, em nome de Jesus. Outro tema, a evangelização é para todos, ou seja, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, verso 15 até o 16. Observe que no slide anterior, nós observamos que a prioridade de Deus era somente para quem? Para o povo de Israel. Mas aqui no Marcos 16, após ele ter morrido e ter ressuscitado, ele abre aqui uma exceção para que o evangelho agora não viesse mais ser propagado primeiramente para Israel, mas que agora este evangelho era para ser pregado por todo o mundo, certo? Por quê, irmão? Porque Israel não o recebeu Jesus. Israel, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam ou não o reconheceram. Então agora ele vai abrir a sessão e dizer assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aqui podemos destacar, irmãos, duas características para ser salvo. Primeiro, crer e depois se batizar, será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, observe que a responsabilidade da igreja é pregar a palavra, é evangelizar, certo? E que não devemos fazer acepções de pessoas, porque aqui no versículo, ele está falando aqui, ó, ide por todo mundo, ou seja, não há acepção de pessoas, não há preto, nem branco, nem judeu, nem grego, todos são dignos de ser evangelizado e ser alcançado pela pregação da palavra. Próximo slide. Jesus é o exemplo da igreja missionária. O que é isso, irmãos? Jesus é o exemplo da igreja missionária. João capítulo 4, verso 34. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra.
Observe, irmãos, que aqui no contexto, se você pegar de João capítulo 4, verso 1, aqui Cristo está conversando com a mulher samaritana. Depois de ter andado vários dias, ele se cansa e ali se senta à beira do poço de Jacó. E naquela época havia uma mulher samaritana que ia buscar água ali a hora sexta, ou seja, meio-dia. E ali Cristo teve encontro com essa mulher. E ali eles conversando sobre aquela vida daquela mulher, os seus discípulos foram comprar comida. E quando os discípulos vão comprar comida, Cristo ficou conversando com a mulher samaritana. E quando eles voltaram, Cristo ainda permanecia conversando com a mulher samaritana. Ou seja, Cristo estava fazendo a obra missionária. Estava evangelizando aquela mulher. E os seus discípulos chegaram-lhe chamando para comer. É onde o texto fala que Jesus respondeu para eles: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. É por isso que eu coloquei aqui o tema deste estudo, deste slide: Jesus é o exemplo da igreja missionária. Resumindo, irmãos, Jesus deu prioridade, primeiramente, para a evangelização. Cristo deu prioridade, primeiramente, para realizar a obra de Deus. Quando a igreja está fazendo a obra missionária, está evangelizando, ela está fazendo a vontade daquele que enviou. Quem nos enviou foi Jesus de Nazaré. Ele nos ordenou, nos capacitou, nos deu uma tarefa de pregar o evangelho, evangelizar as nações, pregar a palavra para toda criatura. Por isso que aqui neste texto de João 4:34, Jesus é o exemplo da igreja missionária. Então que nós possamos nesta tarde aprender e trazer para a nossa vida como aprendizado ministerial de que evangelismo, a obra missionária, foi designada para a igreja fazer. Quando eu falo de igreja, não estou aqui denominando pastores ou obreiros, mas que é dever de todo aquele que conheceu Jesus, que conhece a palavra, como igreja de Cristo aqui na terra, tem a responsabilidade de evangelizar as pessoas, para que elas possam ser alcançadas pela palavra. Vamos aqui para encerrar, próximo slide. Qual o motivo, irmãos, da evangelização? Para que evangelizar? Está aqui a resposta, João capítulo 6, verso 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Então, o motivo da evangelização é por isso que Cristo, ele ordenou as pessoas evangelizar, porque a missão é nossa. Por quê, irmãos? Evangelizar para que as pessoas não se percam, mas que ressuscite no último dia. Certo? E essa é a vontade de Deus. Está aqui escrito aqui, ó. É a vontade do Pai. Quem me enviou é esta, que nenhuma de todos aqueles que me deu se perca. Ou seja, desde o Gênesis, irmãos, desde a queda do homem, Deus ele tem um plano de salvação para todos. E Deus quer que, através de nossas vidas, nós evangelizamos para que pessoas possam vir até Cristo, para que ressuscite no último dia, não para condenação eterna, mas para glória de Deus, para o reino de Deus. Amém? Que esta palavra, esse estudo, possa ficar no teu coração, no teu pensamento,
que a partir de agora possamos ter uma nova visão concernente o Evangelho. Temos que dar prioridade no evangelismo e no ID de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.